No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os elementos da Umbanda. Quem é que nunca se questionou o porquê da utilização da bebida, o porquê da utilização do fumo? Será que os espíritos que se manifestam na Umbanda seriam espíritos inferiores? Vem comigo que eu explico depois da vinheta. Salve o dia de hoje, dia de mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Ferreira e hoje eu tô aqui trazendo mais um conteúdo para vocês para tentar desmistificar um pouco todas as coisas relacionadas à nossa amada religião. Então não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo que me ajuda muito a conseguir levar essas informações para o máximo de pessoas possível. Quem aí nunca se questionou, dessa questão da utilização das bebidas, da utilização do fumo dentro do ritual de Umbanda, Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu iniciei minha caminhada na Umbanda, eu já gravei um vídeo contando toda a minha história, vou deixar linkadinho aqui em algum lugar. E eu me lembro de chegar num terreiro de Umbanda pela primeira vez, e aquele terreiro me fez muito bem. Eu estava na última de depressão, estava com várias coisas trancadas, as coisas não estavam fluindo e parece que me tirou com a mão. Então é muito natural, quando a gente se sente bem em algum lugar, que a gente pense na possibilidade de fazer parte daquele grupo, Então eu ficava ali sentado na consulência, assistindo ao trabalho, e eu sempre me questionava muito. Pensa comigo, na época eu não bebia, na época eu não fumava. Então, ao me enxergar fazendo parte daquele grupo, o que eu pensava? Poxa, as pessoas vão estar sentadas aqui no meu lugar e vão me ver bebendo, vão me ver fumando. O que eles vão pensar de mim? Então aquilo me incomodava muito, principalmente porque eu não entendia o porquê daquela utilização desses elementos. Ao tentar conversar com alguns irmãos de outros segmentos religiosos, como o kardecismo, por exemplo, o que me foi explicado na época é que os espíritos que se manifestam no Kardec são espíritos de alta evolução, porque eles não precisam de nada para trabalhar. Pensa comigo, lá acontece desobsessão, lá acontece limpeza, lá acontece descarrego, lá acontece tudo, sem utilizar nenhum elemento. Enquanto que na Umbanda se manifestariam espíritos menos evoluídos, por isso eles precisariam dessa ferramenta de troca, como se para eles fazerem alguma coisa precisaria sustentar um vício. Essa informação que me foi passada na época, lembra, quem me passou essa informação são pessoas de um outro segmento religioso, certo? Que também tinha uma visão preconceituosa com a gente que é da Umbanda, tá? Mas essa informação me incomodou muito. Por que me incomodou? Porque para mim não fazia sentido. Se aqueles espíritos que se manifestavam ali me fizeram tão bem, me ajudaram no momento que eu precisei, me levantaram e assim como eu, ajudam muitas e muitas pessoas, como pode esses espíritos não serem evoluídos? Para mim, essa informação não fazia o menor sentido. Então eu comecei a buscar essa resposta, não apenas da utilização dos elementos dentro da Umbanda, mas também em outros segmentos religiosos. Raciocina comigo. Algumas pessoas se incomodam com a defumação dentro da Umbanda, mas não se incomodam quando a defumação é utilizada na Igreja Católica. Para quem nunca reparou, para quem nunca viu, eu vou deixar uma foto linkadinha aqui, mostrando uma defumação que acontece na Igreja Católica em alguns momentos específicos, e vocês vão se recordar que já viram isso em algum momento. As pessoas se incomodam com a bebida na Umbanda, com o uso do marafo, com o uso da cerveja, mas não se incomoda com o vinho que o padre oferece em toda a missa. Caso vocês não se recordem, vou deixar uma outra imagem aqui, mostrando que em toda a missa existe uma consagração do cálice que está cheio de vinho, representando ali o sangue de Cristo. Então o que acontece? Esses elementos, eles fazem parte de um culto religioso. Esses elementos são elementos de poder, são elementos magísticos, ele tem uma função magística muito específica.
O tabaco, por exemplo, quem já estudou um pouquinho de xamanismo vai ver que é muito comum nas práticas xamânicas e tá tudo certo. Por que diferencia o olhar para uma religião que é mais aceita na comunidade e o olhar para outra religião, para outro segmento, é ruim, é feio, é inferior, entende? A gente precisa compreender a utilização desses elementos como forma magística. Eu já falei aqui num vídeo que fala sobre as raízes da Umbanda. E a magia é uma das raízes mais fortes em todo o terreiro de Umbanda. O fumo, por exemplo, ele tem uma forte função de desagregar energias densas, de descarregar, de desmanchar qualquer ligação que a gente possa ter com o astral inferior. Além dessa função de limpeza, o tabaco também tem a função de potencializar a energia daquele ambiente. Então, quando um caboclo chega perto de vocês, pega o seu charuto, puxa e bafora, ele está descarregando, ele está limpando. Dentro de um olhar, de um desenvolvimento mediúnico, quando um caboclo está ali baforando naquele irmão que está quase incorporando, ele está potencializando aquilo ali. Ele está fazendo com que esse irmão sinta a energia de uma forma mais forte. Ele pode fazer a abertura de portais para descarrego, para transmitir algo de um lugar para outro. Então, o fumo ele tem essa função ritualística. A bebida da mesma forma. A bebida tem o seu poder. A bebida é feita de elementos vegetais, então ela tem ali um poder também de descarrego, também de manifestação magística, para que eu possa alcançar um resultado de uma forma mais eficiente. Um exemplo que eu sempre utilizo que fica fácil de compreender é assim. Vamos imaginar um terreiro de Umbanda que não utiliza os elementos. Já vi acontecer, aqui na minha cidade tem um terreiro que acontece a incorporação dos guias, os guias se manifestam, dão consulta, mas ali não existe elementos, tá? Agora vamos imaginar um irmão que está indo lá se consultar e esse irmão ele está passando por um processo de obsessão. Ou ainda está na última de depressão como eu estive. Então o que acontece? Às vezes o trabalho para fazer essa desobsessão ou um trabalho para levantar esse irmão que está na última de depressão, ele acontece mais a longo prazo. Eu vou hoje lá, eu saio de lá me sentindo bem, mas ainda tem uma coisinha que não está tão legal. Na semana seguinte eu vou de novo, já melhora um pouquinho mais, na semana seguinte eu vou de novo, e lá pela quarta, quinta vez que eu vou, eu estou me sentindo 100%. Se esse irmão tivesse ido num outro terreiro que utiliza dos elementos, esses elementos eles têm a função de potencializar a força daquele trabalho, para que eu alcance o resultado que eu quero de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida. Então daqui a pouco esse irmão se levanta em uma única sessão. Ele chegou ali, o guia riscou um ponto no chão, riscou um ponto com a pemba nas mãos ou nos pés desse irmão. Daqui a pouco foi utilizada uma pólvora, daqui a pouco foi indicado para esse irmão fazer um banho de ervas, foi utilizado o marafo, foi utilizado o fumo. Então todos esses elementos que estão sendo manipulados durante o processo do passe desses irmãos fazem com que o resultado seja alcançado de forma mais eficiente e mais rápido. É para isso que servem esses elementos, para que eu alcance um resultado de forma mais rápida e mais eficiente. Entendendo as coisas por esse lado, olhando para esses elementos dessa forma, então fica muito fácil compreender que nós devemos fugir dos terreiros onde é praticamente um open bar. Já vi muitos terreiros onde os médios utilizam cigarro comum e se vocês enxergarem o médio fumando e tragando aquele cigarro, já sabe que não está usando de forma magística. Ali sim eu estou alimentando um vício, porque o médium está fumando de fato, ele está tragando. O uso do charuto ou o uso do cachimbo de forma magística, o médium ele vai puxar a fumaça e vai soltar. Não existe essa de tragar, não existe o de curtir ali, esse cigarro é bom, esse charuto é bom, que delícia. Isso não vai acontecer. Na minha casa, quando algum guia precisa usar bebida, por exemplo, nós temos um copinho que é deste tamanho.
Então é servido o marafa, é servido a bebida que ele pedir neste copinho, porque esse copinho tem a quantidade suficiente para ele fazer o que tem que fazer, não é para beber. É para botar no chão, é para botar nas mãos do médium, é para alguma coisa ele vai fazer, é para manipular aquele elemento. Não é para beber. E mesmo que o guia dê alguns goles dessa bebida, é goles, pequenos goles para alcançar algum objetivo. Então, se vocês chegam num terreiro e o médium está entornando 2, 3 garrafas de cachaça, aí a gente já tem que ficar desconfiado. Alguma coisa está estranha. Ah, mas no meu terreiro, o meu guia bebe 2 litros de cachaça e depois que ele vai embora, ele leva tudo. Eu fico super bem, eu bebo 2 garrafas de cachaça e não fico bêbado. Vou falar sobre esse assunto num próximo vídeo, tá? Mas já adianto que eu não concordo com essa visão e eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. A nossa matéria ainda está ali, então não é assim, sai bebendo tudo e tá tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam, meu irmão. Da mesma forma, se vocês não bebem e não fumam, até às vezes por recomendação médica, daqui a pouco, se eu faço uso de uma medicação controlada, eu não posso ter contato com bebida alcoólica. Os médiuns que estão dirigindo, por exemplo, não vai estar bebendo durante o trabalho. Então isso tudo tem que ser cuidado, tanto pelo zelador da casa, pelo pai e mãe de santo da casa, quanto pelo guia-chefe do terreiro e o seu guia, o caboclo que te acompanha, o preto velho que te acompanha, o Exu, a pombagira, todos os guias que te acompanham sabem disso. Sabe que eu tomo remédio, então eu não posso utilizar essa bebida. Ele vai encontrar uma outra forma de utilizar. Ou ainda, ele vai pegar o copo na mão com aquele elemento e ele vai manipular energeticamente esse elemento. Vai virar onde tem que virar, vai colocar na mão de quem tiver que colocar, vai dar para beber para quem tem que beber, mas eu não irei beber. Porque não é essa a finalidade. Não é para ser consumido, é para ser utilizado de forma magística. Se eu estou parando de fumar, eu sou um ex-tabagista e eu não posso ter contato com fumo, os meus guias não vão fumar, não vão usar esse elemento, porque eles sabem da minha dificuldade. Os guias são mais evoluídos do que nós. Entendam, precisar do elemento, os guias não precisam. Mas também compreendo que o elemento ajuda a acelerar esse processo e a potencializar o trabalho. Então os elementos fazem parte da Umbanda, mas conheço muitos guias que não utilizam. E tá tudo bem, esse guia não é menos evoluído ou mais evoluído por usar ou por não usar. É apenas formas magísticas de fazer um trabalho. Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal. Coloca aí nos comentários para mim se vocês já tiveram essa dúvida, esse preconceito em algum momento e se já conheciam essa função ritualística dos elementos, certo? Qualquer dúvida manda para mim que eu respondo sempre a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Curte esse vídeo porque me ajuda muito, muito, muito e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser. Oxalá abençoe, beijo, axé.